Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a coletiva do Ceni e também falar sobre o tão polêmico, para alguns polêmico, pênalti não marcado contra a equipe do Corinthians, não marcado a favor do São Paulo. Mas antes, vou pedir para você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no canal, veja aí o que você acha dessa interpretação do cidadão que estava lá na central do apito e veja algumas questões que ele vem falando, fazendo em relação ao São Paulo já há alguns jogos. E deixa o seu like, deixa sua opinião aí, beleza? Vamos lá. Falando sobre o lance famigerado pênalti que não foi marcado para o São Paulo, foi um escândalo não marcado. Todos os ex-árbitros dizendo que não foi pênalti, né? E aí, eu dando uma pesquisada, olhando melhor a situação, e percebi uma coisa. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro que representará o Brasil na Copa do Mundo, não é mesmo? Olha só. E aí, não é que em ano de Copa do Mundo, será que eles realmente querem dar porrada ou apontar ou colocar o dedo na ferida de um árbitro que vai à Copa do Mundo? Eu, honestamente, acho que o corporativismo nessa hora fala um pouco mais alto. Sem falar que Wilton Pereira Sampaio fez uma atuação extremamente caseira no jogo de ontem. Mas isso não é o que chama atenção. O que chama atenção é o cidadão da central do apito, o Sálvio Spínola Fagundes Filho. Ele que, nos últimos lances que ele interpretou nos últimos jogos do São Paulo, todos foram contra o São Paulo. Ah, é coincidência? Acho que não. Interpretação da regra sempre contra o São Paulo? Ou como vocês gostam de dizer na gíria da arbitragem, com o São Paulo é sempre no rigor da regra? É isso mesmo? É a força de bastidor que não tem o São Paulo? Por isso usa o rigor da regra? Sim, existe essa gíria no meio da arbitragem. Ah, se existe. E a gente sabe muito bem como funciona quando, numa preleção de arbitragem, vence a famosa frase: contra o time tal é no rigor da regra. Lance de pênalti do jogador do Cuiabá em cima do Marlon, se eu não me engano, em cima do André Anderson. Quem estava na central do apito? Sálvio Spínola. Qual foi o veredito dele? Não foi pênalti. Expulsão de Jonathan Cafu no mesmo São Paulo e Cuiabá. Quem estava na central do apito? Sálvio Spínola. Veredito dele depois do árbitro ir ao VAR? O árbitro errou, não deveria ter expulsado. Ontem, pênalti claríssimo contra o Corinthians a favor do São Paulo. O árbitro acertou, porque o Renato Augusto pode se proteger. Interessante, né? O Renato Augusto pode se proteger, mas eu não vi nenhuma câmera que mostra que pegaria de fato no rosto dele. E olha só, né? Agora você imagina só se todos os lances que o jogador se sentir no perigo eminente de tomar uma bolada no rosto, ele colocar a mão à frente. Ah, não, mas a bola vem, o chute vem de baixo. Se o jogador fazer assim, bloquear e acertar o meu rosto, como que eu vou saber? Não é mesmo? Então você começa a colocar em dúvida tudo o que foi falado em alguns jogos passados. Você começa a colocar em dúvida a integridade de quem deveria chegar e esclarecer a regra para quem não sabe ou para quem não a interpreta da forma correta, porque a regra não é clara. A regra é extremamente interpretativa em todos os pontos, vírgula, o impedimento. É o único que não tem. O impedimento é como se fosse mulher grávida. Ou tá ou não tá. Não tem meio impedimento e não tem meia mulher grávida. Aquele lance ali é totalmente interpretativo. Como todas as outras regras no futebol. Não existe regra clara, que é um defeito do esporte. Mas você colocar que o jogador tem o direito de se proteger, eu acho que é muito vago para um lance que o jogador quase para a bola com as mãos, não é mesmo? E detalhe, né? O jogador só vai ao solo porque eles simulam a falta.
Porque ele simula, ele vai ao chão, não há um contato nele. Isso ninguém percebeu? Isso ninguém viu? A central do apito que deveria ver isso, não viu, né? Porque isso não importa. O jogador do Corinthians vai ao solo porque ele quer... falta, e tá lá com as mãozonas, as mãozinhas para cima. Vocês estão brincando, né? É sério mesmo? E aí eu vou te fazer uma simples pergunta, amigo. Se é ao contrário, se a bola bate no braço do mesmo jeito do Igor Gomes, o que acontece? Lá, aonde pode jogar pilha, aonde pode jogar moedas, aonde pode utilizar sinalizadores, que já tem um histórico, e também pode fazer cantos homofóbicos. Justo a torcida que sofreu com atos racistas por 2 vezes na Libertadores. Veja só como é que funciona, né? Mas lá tudo pode, tudo acontece, não é mesmo? Então, o São Paulo, na minha opinião, foi extremamente prejudicado pela arbitragem e juntamente estão tentando colocar isso goela abaixo de todos com a central do apito, né? Que se acham, mas não são os donos da verdade. Porque, com todo respeito, a maioria deles não foi aquilo tudo de árbitro em campo e agora também não é aquilo tudo de árbitro comentarista. Ou, no caso, ex-árbitro, não é mesmo? Falando sobre a coletiva do Rogério Ceni. O Ceni deu uma coletiva até muito forte, né? Precificando o jogador que não é para vender com menos de 10 milhões, falando que se vender não é vergonha nenhuma procurar jogador na Série B e tal. Rogério, deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Chega aqui. Isso, nós aqui estamos falando, não é de agora. Que não precisa de jogador de nome, precisa de jogador que queira jogar no São Paulo, que queira ficar, que queira vestir esse manto e jogar. É isso que a gente pede. Ele não pede jogador espetacular, a gente não pede um tantã da vida que vem aqui só para levar o dinheiro do São Paulo. Nós queremos jogadores que queiram estar no São Paulo. E isso não é de agora que a torcida vem pedindo. A torcida grita Luciano no campo, nas arquibancadas, não é porque o Luciano é estrelinha, é porque ele é um dos jogadores que representam a vontade do jogo dos torcedores, que representam, que sentem, que querem vencer. Nós queremos mais Lucianos e menos, por exemplo, Reinaldos nos últimos jogos, que vida que segue, essa coisa toda. Nós queremos mais jogadores que sintam o manto, sintam o que é jogar no São Paulo. E para isso não precisa ser o Cristiano Ronaldo, não precisa ser o Messi, não precisa ser um Mbappé da vida, que só quer dinheiro. Enfim, precisa ser jogador que queira estar no São Paulo. E isso, Rogério, você não vem aqui dizer nós tivemos times maravilhosos vindo do Goiás e tal, justamente por isso. A torcida do São Paulo sabe disso. E nós, torcedores, estamos falando disso já faz tempo, não é de agora. E só mais um detalhe. Rogério, na coletiva, você deu 1 milhão de explicação para dizer que você estava certo. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu estava na minha cabeça que ele ia fazer aquilo, ele ia fazer aquilo outro. Rogério, se preocupa com o que você vai fazer. Mas o futebol é isso, tem que antever o que o jogador... Quando o seu time está jogando muito mal, como foi, por exemplo, em Caxias do Sul, contra a equipe do Juventude, você não anteviu o que poderia acontecer, não é mesmo? E não mudou. Quando o seu time vai mal no primeiro tempo, você não muda. Você espera 15 minutos. Agora, quando o seu time faz talvez o melhor primeiro tempo contra o Corinthians lá, você vai antever os fatos e vai errar nas substituições, não é mesmo? O jogo não era para o Patrick. De repente, a sua ideia era muito boa. A execução não foi legal. E só mais um detalhe para a gente finalizar o vídeo de hoje. Não é porque critico o Rogério que quero que ele saia. É simples, tá? Criticar não é pedir para sair. Momento algum, nesse canal, eu falei fora Rogério. Momento algum. Pelo contrário, fui contra a demissão do Crespo, sou contra a demissão do Rogério, sou contra ficar trocando de técnico a cada 3, 4 meses.
Então, assim, críticas devem acontecer quando merecer. Elogios devem acontecer quando merecer. É simples. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí um comentário que você achou sobre a explicação da central do amigo, o apito, e do Rogério Ceni na coletiva. Beleza? Muito obrigado. Deixa o like. Até